Nós temos estado a caminhar de perto de um homem chamado Neemias. Um homem que estava conectado na sua realidade, um homem que teve coragem, um homem que dependia de Deus nas circunstâncias em que ele estava. Okay? E Neemias, como eu acabei de dizer, é um homem que é instalado na realidade. A pessoa pode estar na realidade, mas pode não estar instalado nela. As coisas podem passar ao lado, a vida vive nos automatismos, a pessoa não está instalada de facto na realidade. E Neemias é este homem de Deus instalado na realidade. É um trabalhador esforçado. Ele vê o sofrimento dos outros e não fica indiferente. Ele envolve-se por meio do serviço amoroso e sacrificial. Neemias não entra em vitimismos. Como dizem os brasileiros, não faz mimimi quando é atacado, quando é criticado, quando as coisas lhe correm mal. Neemias não entra em vitimismos. Neemias sabe manter o foco naquilo que importa. Neemias consegue manter a calma, consegue manter o autodomínio e por isso consegue pensar de uma forma clara e assim responder de forma exata, precisa, cirúrgica, correta em relação à circunstância em que ele está. Okay? E acima de tudo, aquilo que nós temos visto é que Neemias em todo o tempo é um homem de oração. Okay? Todo o tempo nós vemos Neemias orar. Vemos várias orações de Neemias escritas aqui no livro de Neemias em que nós temos estado. Então, por isso, quando nós vemos um homem que ora muito, nós encontramos um homem humilde. Porque um homem que ora muito é um homem que está a dizer: eu não consigo por mim, eu preciso de ti. E aí nós temos um homem humilde. Um homem que está a assinar um atestado de dependência de Deus. Já quem deixa de orar passa o atestado contrário. Diz: eu consigo, eu posso. Não precisa assim tanto de Deus. Não depende assim tanto de Deus. Às vezes nós não fazemos diretamente logo esta conexão, mas na prática é isso que nós estamos a mostrar. Então Neemias saiu do lugar de conforto da corte da Pérsia, que era onde ele estava, vivia bem, certamente. Para quê? Para ir ajudar o seu povo em aflição. Numa cidade que se encontrava completamente desprotegida, numa cidade que não dignificava aquilo que era o seu propósito como cidade, Jerusalém tinha sido o único lugar da face da terra que Deus tinha escolhido para revelar a sua glória a todas as nações. No templo, por meio deste povo. Então uma cidade com muros caídos, sem portões, não dignificava aquilo que era o seu propósito. Então Neemias vai fazer o quê? Neemias vai elaborar um plano. Neemias vai chegar a Jerusalém, vai ver o ponto da situação, vai fazer o ponto da situação, vai elaborar um plano e ele consegue motivar toda a cidade de Jerusalém a se juntar a ele para este empreendimento. A coisa vai ser de tal forma organizada, as famílias vão ficar repartidas com porções do muro segundo a sua habitação, que o trabalho vai andar bastante rápido. Agora, depois de determinado momento, nós vemos conflitos internos virem sobre Jerusalém. A unidade fica ameaçada, e se a unidade fica ameaçada, o sucesso do empreendimento da reconstrução também fica ameaçado. Então nós vemos em Neemias a capacidade de resolver conflitos. E aquilo que podia ser uma divisão no povo causada por injustiça social profunda, terminou tudo sendo uma grande reunião de adoração, porque todos se juntaram e louvaram a Deus. Quando resolvemos conflitos, nós vimos isso dessa vez, quando resolvemos conflitos, Satanás perde e Deus é adorado. Okay? Mas, por várias vezes, os povos vizinhos ameaçaram, conspiraram, fizeram ameaças de morte, caluniaram Neemias, tentaram apanhá-lo de surpresa, chamando-o para lugares vulneráveis. Nós vimos tudo isso. E Deus guardou Neemias, Deus guardou Jerusalém em todo o tempo. E, por fim, como nós já vimos, as obras terminaram, os muros estavam de pé, as portas estavam nos seus lugares. Acabou o livro de Neemias? Não acabou o livro de Neemias. Porque as muralhas e os portões era só uma parte do projeto. Agora era preciso repopular a cidade de Jerusalém. A maior parte, depois do exílio, foi viver fora da cidade de Jerusalém. Poucas pessoas habitavam em Jerusalém. Havia casas ainda por reconstruir em Jerusalém. Então, Neemias vai elaborar um planeamento urbano para repopular a cidade. A grande e árdua tarefa da reconstrução dos muros estava concluída. Mas, como eu disse, ela servia a um propósito maior. Qual é esse propósito maior? Qual é o propósito de repopular a cidade? Qual é o propósito de reconstruir as casas da cidade? O propósito maior é que a cidade seja aquilo que ela foi feita para ser.
um lugar de adoração a Deus, que Deus havia escolhido para manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, a sua verdade a todas as nações, a toda a terra. E é nesse empreendimento que Neemias está. Não é só as muralhas, não é só coisas materiais. Há um propósito muito maior. Então Neemias vai chamar todas as pessoas, vai recenseá-las, vai pegar na genealogia daqueles que vieram há 90 anos atrás do exílio da Babilónia, os primeiros retornados, vai comparar para então organizar a cidade. Neemias, pelas profecias contidas nas Escrituras, ele sabia que Jerusalém tinha este papel no plano da redenção. E por isso ele vai trabalhar no futuro da cidade, em prol do cumprimento dos planos de Deus para Jerusalém. Neemias tinha-se colocado a serviço de um plano maior do que ele. Ele colocou-se a serviço de um plano maior do que ele. E ele vai fazer este esforço, ao trazer a genealogia, ao recensear o povo, de lembrar aquelas pessoas que no passado Deus já tinha feito coisas e que havia futuras promessas para aquela cidade. Então eles fazem parte de um propósito que é maior do que eles, que é mais do que ter uma casinha na cidade da terra prometida para a qual voltaram agora. Fazem parte de um projeto maior e por isso são convidados a fazer parte desta história que Deus está a cozer. A história da redenção. E por isso nós vimos, há 2 vezes atrás, vimos que o significado da vida de quem quer que seja só pode ser encontrado quando é alinhado à história da redenção. Porque essa é a única história que interessa. Essa é a história que tem de facto significado. Porque essa é a história que Deus está a fazer. Sempre que vivemos uma vida fora dessa história, nós vivemos uma vida sem significado. Porque o que atribui significado à nossa vida é a história da redenção. Então a perda da noção da história da redenção, que é o plano de resgate da humanidade por parte de Deus para uma vida de amor a Ele, para uma vida de serviço uns aos outros. Se nós perdermos noção disso, nós vamos viver vidas autorreferentes, vidas curtas, vidas limitadas, pequenas. Vamos estar fechados em nós mesmos, nos nossos interesses. Ou seja, uma vida de pecado. Porque pecado é isso mesmo. É não amar a Deus, é não amar o próximo, em todas as implicações que isso tem. Então, viver fora desse lugar é viver, como eu disse, acho que foi da última vez, é viver uma vida não muito diferente da dos animais. E eu falei das vaquinhas. Elas comem, elas dormem, elas fazem as suas necessidades e repetem o dia e vão vivendo assim. E muita gente não vive diferente dessa forma. Vida no piloto automático. Quando abandonamos a história da redenção e a nossa inserção e instalação nela, nós começamos a viver uma vida assim. E essa é uma vida triste. Essa é uma vida triste. E é por isso que às vezes há muitos cristãos que vivem deprimidos, tristes, vidas cinzentas, fracassadas, que estão sempre a cair nas mesmas coisas, porque não se instalam nesta história da redenção. Para isso, como vimos da última vez, precisamos de encher o peito de coragem para viver o hoje, a realidade em que nós estamos, em função destes planos eternos que Deus nos revela e a partir daquilo que Deus já fez na história por meio das pessoas que vieram antes de nós. Ou seja, perceber que existe esta linha, que existe este guarda-chuva, esta umbrella de tudo aquilo que Deus está a fazer e que vai culminar com a segunda vinda de Jesus. Como nós também temos visto repetidamente, nós devemos ser intencionais, esta palavra acho que a igreja já sabe quase toda de cor, nas várias esferas da realidade em que estamos inseridos, ok? De forma, lá está mais uma vez, a nos instalarmos nela, ok? E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso cultivando a nossa vida de consagração e de amor a Deus, servindo a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade. Agora, tudo isto não acontece no extraordinário, numa grande palavra que eu vou entregar a alguém, numa coisa que Deus vai mostrar, eu vou falar com aquela pessoa vai se converter. Não, tudo isso acontece no dia a dia, nas pequenas rotinas, nos lugares que nós estamos e muitas vezes nos lugares que nós menos esperamos ver Deus agir. No relacionamento com as pessoas com quem nos cruzamos, nos nossos deveres, nas nossas responsabilidades, desde as mais pequenas e corriqueiras, como as tarefas domésticas. Mas fazer tarefas domésticas para a glória de Deus, em amor e servindo o próximo, não reclamando, querendo criar um ambiente harmonioso, isso é entrar na história da redenção, porque é isso que Deus faz com toda a humanidade. Deus entra para trazer beleza e harmonia no meio do caos. Na forma como gerimos o dinheiro, na forma como gerimos o tempo, no meio das pressões, no meio da injustiça, no meio da justiça, no meio da saúde ou da falta dela, no meio do entretenimento, do prazer, do descanso. Em todas as circunstâncias nós somos chamados a entrar. Agora, há um problema aqui.
nós andaríamos às escuras, nós andaríamos às apalpadelas, quanto a nós mesmos, quanto à realidade de quem nós somos, quanto a quem Deus é e quanto aos outros, se nós não tivéssemos algo absolutamente essencial, vital, indispensável, insubstituível. Aquilo que nós vamos ver hoje a partir do texto nosso desta manhã. Tudo o que vimos até aqui, a construção dos muros, dos portões, o planeamento urbano, a organização das guardas, tudo isso visava permitir que houvesse condições para que começasse uma reconstrução muito mais séria, muito mais profunda e com muito mais implicações. Em Jerusalém, os corações das pessoas. E esta não seria feita a partir de tijolos, não seria feita a partir de estratégia militar. Esta seria feita a um retorno àquilo que deve ser central. A pregação da palavra. Então, o que nós vamos encontrar nos próximos 2 capítulos, hoje entramos no 8, ok? Nestes próximos 2 capítulos, o 8 e o 9, vamos encontrar algo que não acontecia em Jerusalém há 200 anos, desde o tempo do rei Josias. O que é um avivamento? Nós vamos encontrar um avivamento, um entusiasmo generalizado pela palavra, vamos encontrar arrependimento, vamos encontrar adoração fervorosa, vamos encontrar vidas consagradas, vamos encontrar obediência generalizada. Isso é um avivamento. No exílio, a adoração acontecia, mas acontecia em pequenos grupos, pequenas reuniões. Desde que os retornados também voltaram para Jerusalém há 90 anos e o templo foi reconstruído, as tentativas de restaurar a adoração foram múltiplas, mas não vingaram. Não vingaram. Foi tempo de semear. Eu espero que há pessoas que saibam o que isso é. Semear e perseverar na pregação. Mas tudo estava prestes a mudar. E nós vamos assistir a um derramar de graça especial de Deus no capítulo 8. E espero que na nossa história também aqui. Das nossas vidas. Então vamos lá, os primeiros 2 versículos do capítulo 8 de Neemias. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. Até aqui. Então, nós estamos no primeiro dia do 7º mês, é o que nos diz a Bíblia. Que isso é importante, eu já vou falar disso. O projeto de construção tinha sido completado poucos dias antes, foi recente, ok? E agora encontramos o povo reunido em peso, em massa na cidade, uma praça grande o suficiente para dar para todos. Cerca, pensa-se, entre 30 a 40 mil pessoas. Entre 30 a 40 mil pessoas ali reunidas. Então temos uma reunião e temos algumas características dessa reunião, nestes 2 primeiros versículos. Em primeiro lugar, o versículo 1 fala-nos de unidade nessa reunião. Não só eles se reuniram, mas o texto diz que eles se reuniram como se fossem um só homem, em uníssono. Ou seja, um propósito, um objetivo, uma vontade. E estavam ali mulheres de todas as... milhares de pessoas de todas as idades, de ambos os sexos. Encontramos homens, mulheres, adultos e crianças. Todos os que conseguissem entender a leitura da exposição das Escrituras deviam de estar ali. E esta reunião da nossa passagem acontece em obediência ao mandamento de Deus. Não sabemos se eles andavam a cumprir já isto antes, ou se Esdras trouxe, e já vou falar de Esdras a seguir, tá bom? Ou se Esdras trouxe a lembrança que devia de acontecer. Israel tinha várias festas religiosas durante o ano, algumas, ok? E então, esta festa, que aqui está, é a festa das trombetas. Eles reuniram-se nesse ambiente. O povo quer o quê? O povo quer ouvir o livro da lei, o livro de Moisés, a Bíblia da altura. Quer o quê? Quer os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Neemias sabia que a principal obra que tinha que ali acontecer não foi aquilo que ele tinha acabado de fazer. Ele sabia que a principal obra era a obra no coração do povo, a vida espiritual. Aquele povo era o povo da aliança, ok? Foi o povo escolhido por Deus. E o povo precisava de ser relembrado de onde tinha vindo, como devia de viver, qual a razão da sua existência, como devia de agir em cada situação do seu dia-a-dia, como deviam interagir com a sua realidade, qual a vontade de Deus. E para isso eles tinham de fazer o quê? Esperar que Deus aparecesse numa sarça ardente? Não, isso já aconteceu com Moisés. E Deus chamou Moisés exatamente para dar ao povo aquilo que eles tinham que fazer agora. Abrir a palavra. E para essa tarefa,
Eles precisavam de alguém que lesse e que explicasse a palavra. Então escolhem Esdras. Esdras era quem? Esdras era um sacerdote, era um mestre da lei, um erudito, um professor. Esdras é novo em cena. Esdras não tinha aparecido até aqui no nosso livro. Mas, na verdade, ele já está em Jerusalém há 13 anos. 13. Okay? 13 anos. E ele veio com um dos grupos de retornados e certamente ele já pregava, porque essa era a sua função, ele já pregava durante 13 anos a palavra de Deus para o povo. Então, nesta reconstrução e nesta restauração e neste retorno do povo para a terra, há duas personagens, duas figuras centrais. Nós temos Neemias e nós temos Esdras. Neemias é o líder civil, é o governador, é o engenheiro, é o político, é o estratega, é o planeador, é o homem que consegue enfrentar a oposição, é o homem que consegue unir o povo, é o homem que consegue estabelecer as defesas militares. É um homem muito temente a Deus. Vejam o que um político muito temente a Deus consegue fazer. Nós sempre encontramos Neemias a orar ao longo do livro, conhecedor da palavra de Deus, das promessas de Deus, das profecias de Deus. Então ele é um homem da oração e é um homem da palavra. A chamada dele não é para expor a palavra, não é para ter um ministério, entre aspas, eclesiástico. A sua chamada é fazer diferença na sua cidade a partir dos dons que Deus lhe deu, mas ele só ilumina e ele só traz ordem no meio do caos exatamente porque ele é um homem da palavra e um homem da oração. Todos são chamados a ser homens da palavra e da oração, não só aqueles que pregam. Então, Neemias foi essencial para tudo aquilo que nós vimos até aqui, o nosso capítulo 8 de Neemias. Ele foi essencial para isso. Mas agora, Neemias vai praticamente desaparecer do nosso livro. Okay? Vamos praticamente deixar de ver Neemias, já vai aparecer mencionado mais 4 vezes só até ao final do livro. E quem vem para o centro do palco agora? Esdras. O principal papel de Neemias estava cumprido. Agora, uma outra pessoa é chamada por Deus para cumprir uma parte no plano da redenção. Esdras, um pregador. Não significa que Esdras não pregasse antes. Esdras pregava antes. Mas o que vai acontecer aqui é que Deus vai agir com graça. Deus vai honrar o trabalho de pregação. Vai ver o fruto do seu trabalho. Aquilo que nós vemos acontecer aqui nestes 2 primeiros versículos, numa cidade chamada Jerusalém, é o que deve acontecer daqui para a frente com o povo de Deus em toda a história, em todas as cidades do mundo, até à segunda vinda de Jesus. O que é que deve acontecer? O povo de Deus reunir-se, juntar-se para ouvir a voz de Deus. É isto. É isto que os crentes devem fazer, é isto que o povo de Deus deve fazer, que está reunido por toda a face da terra, reunir-se para ouvir a voz de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é composto por todo o tipo de pessoas que são alcançadas pela graça da salvação, que se arrependeram, que olham para Jesus como sua única forma de salvação. Todo o tipo de pessoas, todo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, diz Paulo, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Desde o Antigo Testamento que o povo de Deus teve que se reunir, teve que se congregar para adorar a Deus. Quando Moisés vai ter com o faraó, qual é o pedido que Moisés faz ao faraó? Quando o povo está lá no Egito, escravizado pelo faraó. Qual é o pedido que ele faz? Deixa o meu povo ir para ir adorar a Deus. Para estar na presença de Deus. É isso que acaba por acontecer. Deus liberta o povo da tirania faraónica e conduz o povo até ao lugar em que vai fazer uma aliança com ele. O povo reunido. Depois foi estabelecido o tabernáculo, posteriormente o templo, onde o povo devia se reunir para adorar a Deus por meio de uma série de prescrições, de rituais, de cerimónias, por intermediação de pessoas separadas para esse ofício, os sacerdotes, os levitas. Agora, tudo aquilo que acontecia no templo, e eu não posso entrar aí, ok? Mas tudo o que acontecia no templo, os sacrifícios, os rituais, os objetos que lá estavam, as pessoas que lá trabalhavam, os sacerdotes, os levitas, tudo isso era uma figura, eram setas, eram amostras, era uma sombra que apontava para uma realidade superior. A vida e a obra de Jesus Cristo. Se até aí o lugar de encontro em que homens pecadores se podem encontrar com o Deus vivo, santo, justo, bom e amoroso, era o templo, a partir de agora, o único lugar, porque isso apontava para esse lugar, o único lugar onde homens pecadores se podem unir com o Deus santo, bom, justo, verdadeiro, é em Jesus Cristo. Jesus é o templo. Jesus é o lugar de encontro. Jesus veio para viver, para cumprir toda a vontade de Deus que o homem não consegue.
Veio amar a Deus de forma perfeita, veio amar o próximo de forma perfeita. Em nada Jesus pecou, absolutamente nada. Ele veio fazer aquilo que nenhum homem consegue fazer. Mas ele levou a condenação que os pecados do seu povo merecia. Ser esmagado por Jesus, por Deus Pai. Então, quem se reconhece como pecador, quem coloca a sua confiança de salvação e de reconciliação em Deus, por meio daquilo que Jesus fez, é perdoado os seus pecados, é reconciliado com Deus, é adotado como filho de Deus. Então, só em Jesus é que esta aproximação a Deus é possível. Por isso, o próprio Jesus, como eu disse, é o templo, é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo, é onde a presença de Deus se manifesta, é onde Jesus lida com o pecado, é onde Jesus dá graça, é em Jesus que nós recebemos isso tudo. A revelação do nosso pecado, a revelação da nossa graça, as promessas, é em Jesus. Jesus é o sacrificador, Jesus é o sacrifício, Jesus é o pão da mesa que alimenta, Jesus é o candelabro que ilumina, Jesus é tudo aquilo que está no templo, no Antigo Testamento. E por isso é que Jesus tem aquela conversa com aquela mulher e vai dizer que os verdadeiros adoradores não adorarão mais naquele lugar específico, mas serão aqueles de verdade. A igreja, depois de Jesus, o povo de Deus, depois de Jesus, junta-se uma vez por semana, em vez de só algumas vezes ao ano, como o povo de Israel. A igreja agora reúne-se em localidades diferentes na face da terra, diferente de antes, onde só em Jerusalém é que se podia reunir com Deus. Em vez da presença de Deus ser restrita ao Santo dos Santos, ao qual só os sacerdotes tinham acesso, agora Jesus, por meio do seu Espírito, faz-se presente no meio do seu povo. Jesus caminha no meio da igreja, como nós vemos no início do Apocalipse. Jesus faz-se presente no meio do seu povo, como ele disse que faria em Mateus 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Em vez de diversos rituais, sacrifícios feitos no templo, o povo de Deus agora junta-se para ouvir a palavra lida, pregada, para orar a palavra, para cantar a palavra e para ver a palavra por meio do pão, do vinho e das águas. E a todos os cristãos é exigido, é mandamento, não é facultativo, não é opção. A todos os cristãos é exigido que se reúnam em igreja. Hebreus 10, 24 e 25, um versículo muito conhecido se calhar pela maioria aqui. Pensamos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. É um mandamento. Ok? Mandamento, o povo de Deus se reunir para adorá-lo, para ouvir a sua voz por meio da palavra. Em todo o culto tem que haver palavra, tem que haver leitura, tem que haver explicação da palavra. Aliás, já como foi dito, tudo o que acontece no culto deve ser saturado da palavra. Tudo. Tudo. As orações, aquilo que se canta, tudo deve ser saturado da palavra. A palavra é o centro. Porquê? Porque é por meio dela que Deus se revela. Ela é a revelação especial de Deus. Existe a revelação geral, a natureza, por meio do qual, Romanos capítulo 1, Deus revela os seus atributos, mas por meio da revelação geral ninguém chega à salvação, ninguém chega a uma intimidade com Deus. É por meio da revelação especial, por meio da palavra. É por meio da palavra que o plano da salvação por meio de Jesus é exposto. É por meio da palavra que sabemos qual a resposta que o pecador deve dar. É por meio da palavra que se sabe como é que o cristão deve viver. Todas as promessas são expostas por meio da palavra. Toda a vontade divina é conhecida por meio da palavra. É em torno da palavra que o povo se reúne, não é em torno de mais nada. É onde ela é pregada que vida é gerada. Onde não há palavra, não há vida. Pode haver semelhança de vida, pode parecer que há vida, mas não há vida, porque a palavra é que gera vida. Da mesma forma que Jesus falou e Lázaro morto saiu, sem recurso a absolutamente mais nada, é onde a palavra é pregada com fidelidade e sob a autoridade do Espírito Santo, que mortos são trazidos à vida, que áreas mortas da vida passam a ter vida. A palavra cria a igreja. A palavra é criada pela igreja. Ok? Isto é muito importante. O protestantismo vem trazer isto. A palavra cria a igreja. A palavra proclama o arrependimento. Pessoas são salvas. Pessoas constituem o povo de Deus, constituem a igreja. Agora, a igreja tem uma responsabilidade para com a palavra. A igreja é coluna e baluarte
da verdade. Ela deve ser a proclamadora e a defensora, a protetora da pureza, da autoridade, da força, desta vida imparável que a palavra tem. E onde a palavra é assim pregada, garanto-vos, vai haver vida. Vidas são transformadas. O nome de Jesus passa a ser amado, cada vez mais amado, cada vez mais amado e proclamado. Sem o povo reunido para ouvir a palavra, não há avivamento. Esqueçam o avivamento. Okay? Não há avivamento se o povo não se reunir para ouvir a palavra. É o que nós vemos aqui em Jerusalém. É uma história lindíssima. Em Josias, com o rei Josias, em que a determinada altura estão a fazer obras no templo, estão a reconstruir o templo estava meio abandonado, eles estão a fazer umas reparações no templo e a determinada encontram um livro. E depois leva o livro ao rei Josias, o livro é lido ao rei Josias, sendo que o rei devia de ler o livro todos os anos, segundo a orientação de Moisés lá em Deuteronômio. Não tinha ouvido nada daquilo. O povo estava afastado da palavra, mantinha os seus rituais, mas a palavra estava lá perdida no templo. Eles trazem, Josias arrepende e Josias conduz todo o povo como líder que devia de fazer a um avivamento. Porquê? Porque eles trouxeram a palavra novamente. É assim que nós vemos em Atos capítulo 2 com Pedro. Milhares de pessoas se convertem porque Pedro prega para uma multidão unida. É o que temos visto ao longo da história. Não há avivamento espiritual sem unidade. E unidade em torno da palavra. A Bíblia. No dia em que nós, como igreja local, aqui nós, cada um que aqui está, no dia em que tu e eu deixarmos de vir à igreja com o propósito de ouvir a voz de Deus na palavra, nós perderemos qualquer hipótese de vida espiritual. E atenção que estas coisas podem ser muito subtis, porque nós podemos ir à igreja por 1000 motivos que não para ouvir o Deus vivo. Mas nós não vamos à igreja para cultuar a Deus. Sim, como é que nós o cultuamos? Nós ouvimos Deus falar, nós respondemos a Ele em oração, em louvor e em mudança e obediência de vida. Porque ouvimos a voz de Deus. Ok? No dia em que nós começarmos a ir à igreja por outros motivos, de certeza vamos perder a vitalidade. A vida espiritual. Por isso, enquanto houver palavra lida, palavra pregada, palavra orada, palavra cantada e palavra visível na nossa igreja, não temos desculpas para desobedecer ao mandamento de nos reunirmos. Ok? Não temos desculpas. Nós podemos deixar de estar numa igreja onde estas coisas deixam de acontecer. Mas se há uma igreja onde isto acontece, temos que ser como as formigas em direção ao açucareiro. O povo de Deus, após a ressurreição de Jesus, começou a reunir-se no primeiro dia da semana. Ao domingo, o dia da ressurreição de Jesus, semanalmente. É impossível a igreja em toda a terra se reunir num só lugar, ok? A igreja são todos os crentes que estão em todo o lugar de todos os tempos, ok? Não dá para eu me juntar com o meu irmão que está na China, no Nepal, no Brasil, na Argentina. Não dá, ok? Então existe uma realidade que é da igreja local. Okay? Então os cristãos juntam-se nas suas localidades, ao próximo das suas localidades de morada. Agora, nem todos os que se reúnem em nome de Jesus e que se afirmam como igreja são de facto igreja ou igrejas saudáveis. Okay? Nós sabemos disso. Muitas vezes parece que há alturas em que igrejas ou placas de igreja parecem como cogumelos por todo o lugar. Okay? Algumas são, outras mais ou menos, outras não. Okay? Mais ou menos quando eu digo é que não são tão saudáveis. Não há igrejas perfeitas, não há. Não há igreja perfeita. Quem vier à procura da igreja perfeita aqui vai se decepcionar ao fim de muito pouco tempo. E se vier em busca disso, vai embora rápido. Quantas pessoas já não vieram para aqui com essas expectativas e foram-se embora? Okay? Não vale a pena vir com essa expectativa. Não há igreja perfeita. O que existe é igrejas saudáveis, umas mais saudáveis do que outras, e igrejas que nem deviam de ser chamadas igrejas. Agora, o que é uma igreja saudável? Temos livros para responder a essa pergunta. Podia dar, e se calhar um dia vai dar uma série de pregações sobre o que é uma igreja saudável, mas resumindo, sinteticamente, uma igreja saudável é onde é visível a centralidade e a vitalidade. Percebam a distinção? A centralidade e a vitalidade à vida da palavra de Deus. Okay? Onde a palavra de Deus é fielmente e seriamente pregada e vivida. Por isso, une-te a uma igreja que prega o mais seriamente e o mais fielmente possível a palavra de Deus. Junta-te a ela semanalmente nas suas várias reuniões, mas acima de tudo, a reunião principal, o culto. Porquê? Porque esse é o encontro solene.
ok? É o encontro solene. É a reunião onde todos, homens, mulheres, jovens, crianças, pobres, ricos, estudantes, profissionais, aposentados, todos se juntam para adorar a Deus. É aí que Jesus está. É aí que Jesus caminha. Jesus está de uma forma especial, que não está nos nossos momentos individuais, na igreja. Okay? Jesus está de forma especial no culto. Sim, podemos ser visitados muitas vezes pela boa presença de Deus quando estamos no tempo a sós com Ele, ou quando estamos a orar com um irmão ou dois. Mas quando a igreja se reúne para adorar a Deus, se a igreja toda, ali Deus ordena a bênção de uma forma diferente, de uma forma especial. Deus nutre a fé do povo reunido por meio da ceia, que é no culto. Deus salva pecadores por meio da exposição do Evangelho. Deus edifica e renova os seus filhos por meio da palavra. É elevado, Deus é elevado quando em uníssono o povo canta, o povo ora, o povo recebe a palavra. Cada domingo em igreja também é um aperitivo daquilo que nós vamos viver na eternidade. Ter o domingo é nós termos um oásis no deserto que tantas vezes é a nossa semana e a nossa vida. Quantas vezes não vimos para aqui, cansados, gastados, tristes, frustrados, a nossa alma rasgada, acabada. E Deus traz este oásis delicioso, saboroso para nós, por meio da sua presença e por meio de tudo aquilo que é feito aqui. É ter Deus connosco de uma forma especial quando apenas nos juntamos aqui fisicamente aos nossos irmãos e irmãs. Por isso é que, lamento informar, não há cultos online. Não há cultos online. Quanto muito há transmissão de um culto, mas culto online não há, porque o culto é o povo reunido fisicamente. Claro que é bom ter online, nós estamos aqui a transmitir neste momento, obviamente que sim, mas culto é inconfundível. É inconfundível e é insubstituível. Quantos nós não sentimos a diferença quando estávamos apenas em casa e que viemos ao culto? Quanto não sentimos a diferença quando reduzimos de 2 cultos que fazíamos mais dispersos para um culto só, ou seja, o povo mais reunido? O impacto, a diferença, a própria presença de Deus é diferente. Agora imaginem quando pudermos ter toda a gente aqui também outra vez. O verdadeiro crente não aguenta ficar muito tempo sem se reunir com os seus irmãos para cultuar a Deus. Não consegue. O verdadeiro crente não consegue. A alma do crente seca, adoece, as afeições murcham, a fé enfraquece, as emoções começam a ficar todas reguladas, os relacionamentos da vida começam a ficar do avesso, a alegria se esvai, a presença sensível de Deus passa a ser apenas uma imagem já não mais nítida como era antes. Quando deixamos de nos reunir em igreja. Por isso, digam o que disserem. O culto, o povo reunido, é insubstituível. Então organiza-te para estares em todos os cultos. Se tiveres que faltar, que seja por um motivo absolutamente essencial, muito forte e que seja algo excepcional. Claro que há pessoas incapazes, que fisicamente não conseguem estar. Ok, mas isso é um motivo de força maior. Mas eu vou à praia. Quantos dias já na semana para ir à praia? Ok? Até pode ser, é a única altura que temos a família reunida, então, mas mesmo assim, para onde é que nós vamos quando temos a família reunida? Para o melhor lugar onde a nossa alma é saciada, onde Cristo se revela a nós no culto. Então que não seja a regra não vires ao culto, mas a exceção, e que não seja por motivos que não aqueles que te impedem mesmo de estar aqui. Outra coisa aqui importante, todos devem participar do culto, ok? Incluindo as crianças. Okay? Eu sei que isto é um assunto novo, mas eu vou trazê-lo e depois a palavra faz o resto. Enquanto eu em casa bebo cerveja. Isto foi Lutero que disse. Enquanto eu bebia cerveja, a palavra fez tudo e a reforma protestante aconteceu. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? Tá bom? Não interpretem mal Lutero, nem a mim por consequência. O que Lutero quis dizer é que ele simplesmente pregou e entregou. E a palavra varreu toda a Europa. Ok? Então eu vou lançar isto e vou deixar a palavra fazer o trabalho nos vossos corações. Todos se reuniram aqui para ouvir a palavra. Todos, incluindo as crianças. Agora, para o judeu, isso pode ser posterior, mas revela o espírito na cultura judaica. Para o judeu, quando é que a criança transita para a fase adulta? Alguém sabe? Aos 13 anos.
Aos 13 anos, a criança trazida para a fase adulta, não existe adolescência. Isso é uma invenção super recente da sociedade, ok? E faz mais mal do que bem. Mas isso é outra conversa, podemos falar sobre isso, eu sei que isto é polémico, mas é outra conversa. Então, para o judeu, a criança transitava para a fase adulta aos 13 anos. Se uma criança consegue entender uma aula de estudo do meio, se uma criança consegue entender uma aula de matemática, de ciência, de português, de gramática, por favor, como é que ela não consegue entender o que se passa num culto do início até ao fim? Ela pode não captar tudo da mesma forma, sim, pode não captar tudo da mesma forma, pode não captar na mesma proporção que um adulto, mas coisas importantes começam a ser semeadas no seu coração. Uma criança que assiste à ceia, ela vê ali os elementos, vê o pão, vê o vinho, vê o Evangelho, a graça de Deus derramada no culto inteiro. Por que é que nós havemos de privar as nossas crianças dessa graça que é derramada no culto? Deus está presente com todo o seu povo reunido. Não está na separação por faixas etárias e de sexo ou de interesses, mas com todo o povo reunido. Então privar a criança do culto é privá-la da principal administração dos meios de graça presentes no culto, para a salvação dela e para a edificação dela. Agora, com isto não estou a dizer que não há espaço para homens, para mulheres, para crianças, para solteiros, para casados, para estudantes, para profissionais, para aposentados, para tudo. Há espaço para todas essas reuniões e nós temos essas reuniões e eu sou um defensor dessas reuniões, ok? Mas o culto é para todos. Estavam crianças naquele culto. E olhem, aquele culto, sabem quantas horas durou? Já vamos falar mais à frente, mas sabem quantas horas durou? Durou 6 horas. E o texto diz-nos que todos estavam atentos. Vamos ver isso mais à frente também. Estavam atentos. O culto é insubstituível. Deus está presente no culto. Se a coisa for feita como tem que ser feita, na sua graça, no seu poder, é especial. É para todos. Sejamos também como uma igreja zelosos, exigentes com quem prega a palavra. Olhem só como a Bíblia descreve Esdras. Lá em Esdras 7:10. Esdras tinha-se disposto no coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Todo o pastor, todo o presbítero, todo aquele que sobe ao púlpito deve saber ensinar a palavra de Deus, deve conhecer a palavra de Deus, deve tremer diante da palavra de Deus, deve ser apto para ensinar, para manejar bem a palavra de Deus. Porque ela é o principal meio que Deus faz acontecer as coisas. No dia em que nós deixamos de ser exigentes com quem sobe aqui para pregar a palavra, nós estaremos a assinar a sentença de morte da igreja. E as várias áreas da vida da igreja, onde há vitalidade, começarão a cair que nem dominó. Se isto aqui morrer, morre a igreja. Por isso sejamos exigentes. É só por meio da palavra que teremos um avivamento. Vamos avançar. Nós podemos ter cultos, podemos estar com a presença de todos, podemos ter bons pregadores, fiéis, e, no entanto, pode faltar algo que não faltou a Jerusalém, que é o que vamos ver agora, versículos 3 a 6. Ok? Então, bora lá. Versículos 3 a 6. E ele leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer, ou seja, desde o início da manhã, até ao meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Jazum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro, que na verdade era um rolo, e todo o povo conseguiu vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e inclinaram o Senhor com o rosto em terra. Okay? Esdras tinha-se colocado num lugar alto, que foi construído exatamente para este propósito, para este fim, para este evento. A fim de ser ouvido por todos. Não havia microfone, como temos aqui, cada vez mais pequenos e mais invisíveis. Não havia. Colocaram-no em cima do estrado para que ele pudesse ser ouvido e para que pudesse ser visto por todos. Com Esdras estavam 13 pessoas que vão desempenhar um papel importante que já vamos ver mais à frente. E quando Esdras abriu o livro, que era um rolo, era o que havia na altura, todo o povo faz o quê?
coloca-se de pé, demonstrando reverência. Era a forma cultural de demonstrar reverência por aquele momento, colocar-se de pé. Ainda hoje é assim. Quando a noiva entra, o que é que a gente faz? Coloca-se de pé. Muitos não sabem, por que é que eu estou a pôr de pé? Exatamente por este momento solene. Se o Presidente da República entrar num lugar, toda a gente de pé. Okay? Uma demonstração de reverência. E Esdras então louva a Deus, e o povo de Deus faz o quê? O povo de Deus levanta as suas mãos e diz amém, amém. Depois prostram-se em terra e começam a adorar a Deus. Neemias relata-nos a atitude do povo. Qual era a atitude do povo? A atitude do povo era de atenção à leitura do livro da lei. E o povo ficou ali desde o alvorecer. O que é o alvorecer? Nascer do sol, até ao meio-dia. Dá 6 horas, ok? Não estiveram atentos durante 20 minutos, que é o que a psicologia diz, que é a capacidade de concentração das pessoas. Okay? Não foi durante 20 minutos, mas toda a manhã. Homens, mulheres e crianças, todos estavam ali, todos estavam atentos. Todos demonstraram reverência, todos, por isso vou pregar 6 horas, todos tiveram uma atitude de adoração expressa, também por manifestações que? Físicas. Prostrar-se, levantar as mãos. Se não existir amor pela palavra, se não existir amor pelo Deus da palavra, o culto com a pregação mais fiel da palavra, com as músicas mais bíblicas, com a administração semanal da ceia, com orações saturadas da Bíblia, não terá o efeito que poderia ter. Não vai ter o efeito que poderia ter. É claro que Deus pode agir extraordinariamente, quebrantar corações, sem pedir licença a ninguém. Deus já fez isso na história, Deus faz isso, graças a Deus que Ele faz. Graças a Deus que todas as nossas conversões são assim, que Deus não pede licença e Deus entra com a sua graça e o seu amor. Mas isso é o extraordinário na vida do povo de Deus. Não é o dia-a-dia, não é o chão comum que nós pisamos, ok? Agora, normalmente quando uma pessoa se chega à palavra pela primeira vez, ou em certos momentos da sua caminhada espiritual com Deus, não tem esta atitude que nós encontramos aqui em Jerusalém. Como é que isso acontece? Como é que vem essa atitude de reverência? Como é que vem essa atitude de adoração? Por meio da ação de Deus no coração humano. Ok, mas como? Transformando o coração de pedra num coração de carne, dando afeições santas ao coração do crente. Como é que Deus faz isso? Normalmente, comumente, Ele fala por meio daquilo que nós vemos Esdras fazer durante 13 anos. O avivamento é semeado por meio da pregação regular da palavra de Deus. O coração da pessoa é exposto à graça, à salvação, à misericórdia, à justiça, à bondade, à beleza de Deus. E Deus vai agindo, 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 agindo. E a adoração vai começando a crescer, a crescer no coração. Foram anos áridos, difíceis, sem grandes frutos, mas agora o fruto chegou. Houve outros que pregaram anos e anos e anos e anos e não tiveram sucesso aos olhos dos homens. Jeremias não teve um avivamento e foi fiel naquilo que pregou. Então, às vezes, Deus dá, outras vezes Deus não dá. Ao pregador compete ser fiel, o resto é com Deus. Outro aspecto aqui no texto é que o objetivo e o resultado da pregação, o resultado da doutrina, o resultado do conhecimento de Deus, o resultado do estudo da palavra deve ser sempre adoração. Adoração. É o que nós vemos aqui. A palavra surge, a adoração nasce. Uma adoração que não surge do conhecimento e da vida que vem da palavra pode ser muita coisa, mas não é adoração. Pode até haver muita emoção, aparência de adoração, ou até pode, no extremo oposto, haver muito ritual, que parece muita religiosidade, mas não é adoração. Não se adora quem não se conhece e só se conhece a Deus por meio da palavra. Então, quando há palavra, vai haver adoração. Então esse deve ser o objetivo de quem prega sempre, de quem lê publicamente a Bíblia, de quem ora, de quem escolhe os cânticos. Tudo deve ser o quê? Deve ser, ok, eu vou trazer a palavra para que o povo adore melhor a Deus. A carta de Paulo aos Romanos é muitas vezes tida ou apontada como sendo uma espécie de uma teologia sistemática, profundamente doutrinária. E Paulo, a certa altura, vai discorrer sobre assuntos complicados. Vai falar sobre a eleição, sobre a escolha do povo de Deus. Enfim, vai falar de vários assuntos complicados, de difícil compreensão. Mas no final, depois de expor de forma densa, extensa e profunda teologicamente, ele termina como? Termina desta forma.
à profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. É com a duração que termina. É com a duração que termina. Por isso, quando a palavra é fielmente lida, orada, cantada, vista ou pregada, deve existir este impulso. Porque é isto que nós vemos aqui em Paulo. É uma explosão. É uma fonte que não aguenta conter mais aquilo que está lá dentro. Explode em adoração. Então, quando a palavra é exposta assim, o resultado tem que ser uma explosão de adoração. Essa adoração é obrigatória no coração, em primeiro lugar, mas muitas vezes manifesta-se fisicamente. Do início ao fim da Bíblia, nós encontramos diversas manifestações físicas de adoração, de exultação, de arrependimento, de quebrantamento, de dependência, de reverência. Nós encontramos pessoas a se prostrarem em terra, encontramos pessoas a se ajoelharem, pessoas a sentarem-se aos pés de Jesus, como Maria, levantar-se na leitura da palavra, levantar as mãos, vemos lágrimas, vemos riso. Tudo isso são reações físicas que encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento e que corresponde corporalmente àquilo que está a ser vivido no coração. Porque o homem é um ser holístico, Deus deu emoções, Deus deu um corpo às pessoas. E por isso é que é cada vez mais estudado a linguagem não verbal das pessoas, a linguagem corporal. É difícil existir um movimento da alma sem existir um movimento físico. É difícil. Onde há vontade, há ação, onde há alegria, há sorriso, onde há tristeza, há lágrima. Agora, diferentes culturas podem dizer, diferentes culturas podem se expressar fisicamente de formas diferentes, estas reações. Mas não deixa de haver uma certa universalidade em quase todas elas, em algumas delas. É também natural que existam povos mais sensíveis. Israel, nós temos dizer que são muito frios, são mais sensíveis. Português é menos. Mas para os suacistas consegue ser. Né? Então, mas é natural que haja certas nuances que são culturais. Agora, muito mais importante que isso, o que também é verdade é que também existem posturas contrárias àquilo que ninguém vivia e que acaba por refletir o estado do coração. Porque onde há adoração genuína e fervorosa, há uma linguagem corporal tão presente que chega a ser, até ser que imita uma postura oposta. Sim, naquela cultura pode não expressar dessa forma, mas de certeza que há manifestações opostas àquilo que ninguém vivia. E essas manifestações opostas são corporais. Agora, nós podemos enganar pessoas por meio destas posturas que não correspondem a essas mensagens corporais. Mas, se efetivamente estivermos a viver afeições santas, genuínas, como eu mencionei, arrependimento, alegria, quebrantamento e reverência, não manifestaremos de certeza uma linguagem corporal oposta. Não manifestaremos. Por exemplo, duvido que alguém que esteja verdadeiramente atento à palavra fique a olhar para todos os lados continuamente. Ou fique a olhar atrás muitas vezes. A olhar ao lado e a pensar no que vai fazer amanhã. Tenhamos muito cuidado nisso. Duvido que alguém que esteja de braços cruzados a olhar para o lado, bater o pé, enquanto canta, sem mexer os lábios, esteja ali de facto a expressar a Jesus o seu amor, a sua gratidão, a sua adoração. Duvido disso. Quando sentimos a presença de Deus de uma forma especial, quando somos tocados por uma oração, por uma frase, por um versículo, por um hino, duvido que não haja um cessar de olhos, uma lágrima que escorra, um sorriso que se esboça, um baixar de cabeça, um levantar de mãos, um ajoelhar, alguma coisa que manifeste. Agora, claro que não vamos medir a espiritualidade de ninguém por meio daquilo que a pessoa manifesta a sua mente. Isso não é assim. Não avaliamos. Podem ser utilizados. Há gestos que podem ser posturas corporais que parecem nosso motivo de reação é de facto
Então, não julguemos quem é mais esclarecido do que nós. Não reprimamos aquilo que muitas vezes sentimos e que, pelo facto de termos sido educados de uma determinada forma, ou termos preconceitos em relação a pessoas que fazem determinadas coisas, não reprimamos isso. Simultaneamente não faças nas manifestações exteriores, as tuas uns dos outros, o termómetro da adoração tua ou de quem está à tua volta. Ok? Mas ao mesmo tempo, sabe isto aqui? Quanto mais houver centralidade e vitalidade da palavra na igreja, certamente há mais adoração genuína e vibrante naquele lugar. Quanto mais há centralidade e vitalidade da palavra ali, mais haverá adoração genuína e vibrante. É uma proporção natural. Não quer dizer que é com todos assim ou que é sempre assim, mas uma forma normal de fazer as coisas, a probabilidade de ser assim é muito maior. Porquê? A palavra de Deus diz em Hebreus é o que ela é vida, ela é vida, onde há vida, há movimento, há sinal de vida. Tão simples assim. Agora lembra-te, um detalhe importantíssimo para não confundirmos as coisas. Eu disse adoração genuína e vibrante, porque ela pode ser também vibrante sem ser genuína, ok? Mas onde há genuína e fervorosa, há esta adoração vibrante também. Agora, quando nós percebemos que o nosso coração está longe, está destituído desta adoração e queremos lhe dar uma injeção que o catapulte para o prazer em Deus, que o catapulte para engrandecer Deus, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos expor àquilo que de facto produz vida. O que é que produz vida? Lá voltamos ao mesmo. Desculpem, mas é assim. A palavra. De forma contínua, de forma perseverante, nomeadamente no culto público. Submetermos semana após semana aos meios de graça que Deus escolheu para trazer vida até nós, para levantar a nossa fé, para erguer a nossa adoração. Se te ausentas da vida da igreja, de uma Bíblia aberta diariamente, onde Deus vem até ti, se te ausentares de uma vida que abre o coração a Deus por meio da oração, se não te dedicares ao arrependimento, à meditação das promessas de Deus na eternidade, então o que te espera é esterilidade na adoração. Não penses que se tu não cultivares lá fora e se não submeteres a tua atenção, o teu esforço, quando vens aqui, não esperes sentir aquilo que estás a ver outras pessoas à tua volta a sentir. Não esperes. Isso não vai acontecer, não é assim que Deus faz. Deus pode fazer, mas é o extraordinário. O chão comum de Deus não é esse. Agora, se tu buscares diariamente, mesmo no meio da aridez, mas hoje não me apetece ler a Bíblia, mas eu estou muito cansado, mas eu abro a Bíblia e não acontece nada. O agricultor não vê uma laranjeira quando põe uma semente. Ok? É trabalho duro, é trabalho contínuo, é trabalho de perseverança. Há dias em que Deus nos visita e nós percebemos claramente. Há outros dias em que parece que foi só um cumprimento do dever. Mas a vida toda, incluindo a espiritual, é feita de cumprimento de dever. E se for com as motivações certas, se não vira legalismo, mas se for com as motivações certas, Deus é honrado e nós seremos beneficiados. Então esta adoração genuína e intensa nasce e é alimentada da palavra. Mas como é que a palavra deve ser apresentada a fim de fazer aquilo que faz aqui e que tem o poder de fazer? Como? Como deve a palavra chegar aos ouvidos da congregação? Como é que se semeia isso? Então, não só há um povo reunido, primeiro ponto, não só há a atitude face à pregação da palavra, mas existe, terceiro e último ponto para nós fecharmos e concluirmos, há um método para a exposição da palavra. O principal. Pode haver outros, mas este é o principal meio. Ok? Vamos ver versículos 7 e 8. Para nós fecharmos. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã e Pelaías, explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então não havia só leitura da palavra. O que é que havia mais? A explicação do sentido da lei para que o povo entendesse a leitura. O texto ia sendo lido e explicado. Lido e explicado. Então o objetivo não era ler por ler. O objetivo era o entendimento. Então o objetivo é que as pessoas entendam o texto. O princípio é este aqui. Qual é o princípio? Quem manda é o texto. Quem dita o ritmo é o texto. A explicação vem de onde? Vem do texto. O objetivo é fazer sobressair o significado do texto. A ideia central do texto. E depois aplicar aos ouvintes concretos
realidade naquele momento. Por exemplo, Pedro, em Atos capítulo 2, o que é que Pedro faz? Se prestarem atenção à pregação dele. Pedro prega a história da redenção, aquilo que ele faz, ele prega na teologia bíblica, naquilo que Deus faz na história. Depois ele diz isto, ele explica, isto cumpre-se em Jesus. E depois ele aplica, o que vocês têm que fazer é arrepender-se e serem batizados. Ok, ele não lê um texto específico, mas ele demonstra aquilo que a Escritura diz. Depois ele explica aquilo que a Escritura diz cumprindo-se em Cristo. E ele aplica aos corações dos seus ouvintes. E chama-se a este método, ouçam bem, já temos falado, mas é para memorizarem, pregação expositiva. Ok? Pregação expositiva. Tão simples quanto isto. Ler, explicar, aplicar. Um outro tipo de pregação... mas não é assim que se faz em todas as igrejas. Ok. Um outro tipo de pregação é a pregação temática, em que o pregador escolhe um tema, por exemplo, finanças, ou por exemplo, preguiça, ou lazer, e depois vai escolher vários textos para dar força àquilo que ele quer dizer, para ele transmitir o assunto que ele mesmo escolheu. Ok? Então, na pregação temática, que pode ter o seu lugar, mas numa proporção bem mais diminuta, na pregação temática, quem traz as tónicas, quem traz as nuances, quem traz a dinâmica, quem traz o sentido é quem? É o pregador. A pregação vai ser na medida do pregador. Okay? Já na pregação expositiva, quem é que manda? O texto manda. O pregador apenas vai onde o texto leva. O sentido, as dinâmicas, ele traz o significado do texto a partir do contexto histórico, a partir do contexto cultural, identifica a mensagem original do autor para os ouvintes daquela altura, a partir daí extrai a ideia principal, as doutrinas principais e então enquadra-as no resto da Bíblia e aplica depois às pessoas que estão à sua frente. Ao expor um livro sequencialmente, como nós fizemos em Mateus e como estamos a fazer aqui em Neemias, nós estamos a captar a mensagem de um livro ou de uma carta que foi escrita para ser lida na totalidade. Ok? Quando nós recebemos uma carta de alguém, nós não vamos lá, a meio da carta, ler uma frase solta. Isso não nos vai dar o entendimento daquilo que a pessoa nos queria dizer. Ok? É muito mais produtivo nós começarmos no início da carta, irmos até ao fim e tirarmos as nossas conclusões. Então, porquê que com a Bíblia não fazemos a mesma coisa? Quem traz os assuntos na pregação expositiva, quem traz a própria forma como esses assuntos são abordados, ou seja, as tónicas, as forças, as nuances, é o próprio livro, é o próprio autor. E quem é que é inspirado? É o pregador ou é o autor e o texto escrito? Então vamos seguir as dinâmicas, vamos seguir a vida do Espírito na palavra. Porque se depender do pregador escolher os assuntos, ele vai tendencialmente para os assuntos que são o quê? Que são mais familiares, que são mais queridos. Além disso, se o pregador trouxer um certo assunto difícil, ele pode correr o risco de alguma alminha aí da congregação dizer: o pastor está a mandar uma indireta para mim. Agora, se ele seguir sequencialmente, olha, meu amigo, o texto trouxe, agora és tu e Deus. Então, pregando sequencialmente, positivamente, os assuntos são levantados pelas próprias Escrituras. Quem é que decide um dia acordar, eu hoje vou pregar sobre divórcio? Ok, se houver muitos divórcios na igreja, mas lá está, e as pessoas vão pensar que são indiretas para elas. Não, são mesmo, são diretas, não é? Okay. Mas quem é que acorda e decide, hoje vou pregar sobre divórcio? Então, vários assuntos, desde o divórcio ao luto, finanças, a idolatria, a adoração, escatologia, arrependimento, a educação de filhos, tudo. Quem determina a melodia, quem determina as dinâmicas é o próprio texto. O pregador é apenas o quê? O executante da partitura escrita por Deus para alimentar a sua igreja. É esse o melhor método. Não quer dizer que temático de vez em quando não possa acontecer, tem que ser bem feito, com muito cuidado, para não se cair em alguns problemas. Pode ser feito, às vezes fazemos, mas a dieta principal é como comer fritos, ok? Não deve ser todos os dias. Sei que alguns dias é uma realidade, deviam mudar, ok? Não deve ser todos os dias, mas a dieta base, diária, deve ser esta aqui, a pregação expositiva. Porquê? Porque ela é diversificada. Todo o conselho de Deus é exposto. Nós vivemos numa realidade diversificada. Somos chamados a entrar em diversas esferas da vida, com diferentes desafios exigidos de nós, com diferentes respostas que nós temos que dar. É a pregação expositiva que nos vai dar as melhores ferramentas para uma cosmovisão, ou seja, uma forma de famílias aqui. Agora, isto é um trabalho de médio e longo prazo, tá? Não começa hoje e amanhã já há frutos. É um trabalho de médio e longo prazo do agricultor que vai e trabalha
E nós temos visto resultados consistentes acontecerem. Porque é isso que vai acontecer por meio da pregação expositiva. Resultados consistentes. Demoram para vir, mas quando vêm, são consistentes. Não quer dizer que não vai haver problemas, etc. Ok, não é isso que eu estou a dizer. Quanto mais pessoas da nossa comunidade conhecem a vontade de Deus na sua mais diversa forma exposta e obedecerem a essa vontade de Deus, o que é que vai haver mais na vida dessa igreja? Vitalidade. Vai haver mais adoração, vai haver mais envolvimento na missão, vai haver mais testemunho e serviço na cidade, vai haver mais tudo. Porque toda a vontade de Deus é exposta. Todos ganham. Ganha o cristão na sua relação pessoal com Deus, ganha o seu cônjuge, ganha os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas, ganha a cidade que vê um testemunho, que vê boas obras. A pregação expositiva leva-nos ao avivamento. A reforma protestante aconteceu. Aquele avivamento aconteceu por causa da pregação expositiva. Nos Estados Unidos da América, pregadores como Jonathan Edwards, Whitefield, pregavam desta forma. E os grandes avivamentos de lá vieram assim. A pregação expositiva mostra-nos quem Deus é nele mesmo, na sua ação redentora na história. Mostra quem nós somos. Mostra as variadíssimas expressões e manifestações dos nossos pecados. Mostra-nos Cristo em todas as suas facetas, com toda a sua graça, como Ele vem em amor a nós. A pregação da palavra é central para o avivamento. Por isso, reunamo-nos com sede, com fome, com atenção, abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações para a leitura, para a explicação e para a aplicação da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como haverá avivamento se não houver exposição à palavra de Deus? Nós queremos ser uma igreja, lá está, um dos pontos da visão da nossa igreja. Queremos ser uma igreja centrada no Evangelho. Queremos ser uma igreja com uma teologia sólida. Vamos orar. Jesus, obrigado porque Tu falas connosco. Na verdade, a forma como Tu trazes vida, como Tu transformas é por meio da Tua palavra, Jesus. Foi isso que nós vimos no caos no início da criação. A terra era assim informe e vazia. Tu falaste, houve luz, Tu falaste e as coisas foram criadas. Um surdo é curado da sua surdez quando Tu falavas, ouve. Um morto sai da sepultura porque Tu disseste, sai. Um coração se converte porque Tu dizes, vive. A Tua palavra vem a nós, Tu vens a nós por meio da Tua voz, semana após semana, com a Tua igreja reunida, para que haja vida em nós, para que haja adoração em nós, adoração genuína, adoração vibrante, adoração intensa. Deus, nós temos falado muito sobre nós estarmos na nossa realidade, bem instalados, respondermos àquilo que surge na nossa vida, no dia a dia, mas o que vai acontecer se nós formos expostos à Tua palavra, se a Tua palavra vier a nós e trouxer vida? Faz de nós uma igreja centrada na palavra, para que haja vida, para que haja adoração, para que haja missão e para que haja serviço na nossa cidade, Jesus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém.